começar com a primeira parte, que é o que fala dos desafios da realidade sociopolítica. Posso ficar em pé? Eu queria ajudar essa. Pode ser que eu devia falar um pouquinho. Bom, esse trecho é porque eu imprimi. Tem trechos nozinhos, são os trechos do próprio Renata, e o verdezinho vai ser a reflexão que a gente vai fazer aqui, em cima de uma apanhada histórica do Renata. Ai, meu Deus. Tá bom, não tá perto tá? Bom, na própria reflexão, né, ele começa falando um pouco sobre os desafios da nossa realidade, da pessoa humana, né? Como cristãos, como a gente deve pensar a sociedade em si. E eu vou fazer uma reflexão sobre uma pegada histórica um pouquinho rapidinho, que também não está fazendo muito densa, mas sobre como a justiça secular no Brasil, em relação às classes subalternas, sempre existiram e como isso, a gente tem que repetir isso também quando a gente for votar, né? Então, a reflexão, eu vou falar sobre a eleição especificamente, mas eu vou dar uma visão política para que a gente entenda. Toda vez que a gente for votar, a gente tem que refletir. E também, depois que a gente vota, a gente tem que refletir sempre sobre a situação sociopolítica que a gente vive. Na reflexão, ele começa falando assim: os meses que antecedem as eleições constituem um momento privilegiado para a reflexão sobre tais situações injustas que se alastram no país. É uma oportunidade para anunciar qual é o plano de Deus para seus filhos. Somos chamados a empenhar-nos em viver o Evangelho do Reino na esperança de vê-lo antecipado na terra, ainda que sob o signo da cruz. Isso exige que trabalhemos pela superação dos sofrimentos atroces vividos por aqueles que são sistematicamente excluídos e que não se veem respeitados em sua dignidade de pessoa humana. E aí o próprio Papa Francisco fala que devemos envolver-nos na política, pois a política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum. Segundo o Papa, se a política se tornou uma coisa suja, isso se deve também ao fato de que os cristãos se envolveram na política sem espírito evangélico. Então, essa ideia de que foi engendrada em nós há muito tempo, de que não se discute política nem religião nem futebol, né? Para mim, isso é uma balela, porque na verdade a política ela vem do que era politécnica, ciência da cidade, né? Então é tudo que está relacionado a povos e a vida em comunidades. Somos igrejas, vivemos em comunidades, não tem como a gente não discutir política, nem falar sobre ela. Ela está integrada na nossa vida 24 horas, inclusive todas as soluções são opções políticas que a gente faz na vida, independente de cargos políticos e eleições. E aí, eu faço um pouquinho sobre essa ideia, a ideia de ter de exclusão da sociedade, desde o período colonial, enfim, essa criação dos espaços na história do Brasil, isso vai se refletir também como os políticos sempre viram, né, as classes subalternas. Né? Não vou fazer apologia nada aqui não, mas de fato, desde muito tempo que essa segregação dos espaços existiram e que as classes foram vistas como classes, as pobres como classes perigosas, e dentro disso, o aparato policial, o aparato repressor, sempre se deu muito fortemente no Brasil, ao invés de se refletir os problemas sociais, não. O que se faz é aumentar o aparato repressor. E isso está muito ligado à política. Toda vez que a gente vai votar, a gente tem que pensar no que o político pensa em relação a isso. Se ele pensa em melhorar a política ou se ele pensa em aumentar o aparato policial. Então, todas as camadas populacionais elas foram vistas dentro da segregação dos espaços como classes que deviam viver na periferia. Por isso que as periferias existiram, né? Inclusive as favelas de período republicano elas surgem exatamente quando se tenta limpar a cidade, para que aí só fiquem as elites, enfim, dentro dos núcleos urbanos, né? Vamos limpar a cidade, vamos civilizar a cidade. E além disso, também queria refletir a visão que a gente tem também de quem somos, né? Eu acho que quando a CFPB traz essa reflexão sobre o Brasil, principalmente dessa parte dos desafios da realidade sociopolítica, ela quer que a gente se pergunte quem somos. Eu sempre penso muito nisso também, nos trabalhos que eu faço, porque a ideia de que somos um país incivilizado, um detrimento do outro, sempre foi imposta a nós. Então, nós somos um país que a gente não, o povo não pensa, o povo não se rebela, o povo não sabe votar, e nós somos o terceiro mundo, enfim, a
o que é o civilizado, o que é o bom, e nós sempre fomos o ruim. E na realidade não é isso que acontece. O país se contesta, é um país que tem pensamento político, é um país que historicamente tem eleições desde o período colonial, não é a eleição que a gente vê hoje, obviamente. Eu nem vou falar sobre isso, eu falei isso na outra vez que eu vim aqui, eu falei um pouquinho do histórico das eleições, se alguém quiser, tem material também. E aí a gente vê que nós somos um país sim, que sempre teve pensamento político, de alguma forma linear, mas que a história que os países, né, civilizados sempre fizeram nos ver como subalternos, como pessoas que não pensam. Então, o que a gente tem sempre consciência de que o Brasil, por ser um país enorme, com uma diversidade cultural enorme, é difícil, né, se tornar uma nação, digamos assim, com um pensamento hegemônico, é possível, um país com cultura muito diversificada. Mas nós somos um país, sim, que pensa, né, que isso aí é uma coisa que é o outro que a gente veja, né? É uma relação sempre em relação ao externo. Então, a gente vai para pensar um pouquinho quem somos, e aí dentro disso a gente também vê que a política está no meio dessas relações de segregação, inclusive não só relações sociais, como as relações internacionais que tentam subjugar todo momento o nosso pensamento, né? E aí acaba que a gente não quer uma política chata, não quer saber disso, mas isso é uma construção social que foi imposta por muitos anos, e a gente discutiu isso em nós, mas isso não existe. A partir do momento que a gente pensar que nós somos sim, um país rico, um país cheio de diversidade, um país sim politizado, um país que tem uma ditadura militar e que é difícil reviver uma democracia em plenitude, então que a gente vai conseguir uma hora ou outra mudar esse país. Valeu? E aí, na parte sozinha, aí, do próprio documento, ele diz: nesta eleição, pessoas que já tiveram condenação judicial em segunda instância estarão impedidas de se apresentarem como candidatos. Esse fato, resultado da chamada lei da mixaria, é um fruto da mobilização e da participação política dos brasileiros e no exercício de sua cidadania fizeram valer seu desejo de não serem representados por quem não encarna os valores da ética e compromisso com a sociedade. Como eu disse, é uma questão incutida em nós, olha só. A mobilização popular ainda não existiu. E aí, se vocês forem ver, claro, ainda está com problemas aí, né? As pessoas vão conseguir protelar, porque ela seja posta em prática, mas a gente tem que ir, justiça. Até botei na bibliografia que tem a revista Xuxa, que a gente não votar neles. Isso aí também é um fator histórico, né? O velho colonialismo, o clientelismo que nós somos impostos quando o Brasil se tornou república. Isso é imposto em nós, até botei a figurinha lá do coronel, velho, coronel e tal. Isso se reflete nos dias atuais, nas campanhas de voto. Nós, quando a república surgiu, os coronéis do Estado iam lá ganhar um votinho, olha, voto em mim, eu te dou um saco de feijão. Isso existiu de fato, e isso está incutido em nós ao longo da história. Então, é um momento de a gente tirar isso da nossa cabeça, né? Essa velha bandeira de modo inteira que existe ainda no Brasil. A gente tem mania de votar pelo que o eleito, o governador, o prefeito vai dar para nós, e pensar na coletividade. Pode votar. E aí tem uma lógica, né? A gente vai falar um pouquinho dessas dificuldades das justiças sociais que há no Brasil. Depois ele vai falar da mixaria, que ele vai também contigo, dizendo: olha, a gente pode mudar a situação. E aí, no final desse primeiro bloco, ele vai falar que desde desta vez os cidadãos brasileiros vão às urnas depois de significativas manifestações de julho de 2013, quando milhares de pessoas ocuparam as ruas, exigindo melhores serviços de transporte, de saúde e de educação, além de outras tantas demandas por políticas públicas realmente comprometidas com os interesses populares. Está-se no discurso das ruas também a insatisfação com a maneira como os políticos eleitos vêm exercendo o poder. Então, como eu disse, muitos de nós, né, como um país de potência, um país que não se rebela, não sabe votar, mas desde a história nos mostra que o que aconteceu no Brasil de conquistas, porque as pessoas foram às ruas, significativas. Eu sou uma lista aqui antes. Eu vou explicar outro modo. Mesmo que as
esses montinhos, essas revoltas, elas têm acontecido, a maioria delas, no âmbito regional, por um problema pequeno, aconteceu da história das diversas regiões do Brasil. Então, assim, a gente sabe pensar como a gente quer. Né? Agora, eu coloquei dois exemplos de mobilizações que foram significativas na história do Brasil, como a direta já. E o impeachment do Collor, as pessoas que marcam as ruas, milhões de pessoas. Já foi uma questão mais nacional. Mas existem tantas insurreições como a insurreição pela desde o período colonial, né? Revolta de Beco, guerra dos iguais, guerra do revoltas de Espíritos Santos em Minas Gerais, a Confederação do Equador, cada mais sagrada da Terra da África, eu não conheço essa famosa história da escola. Revolução para eles, Renata, contestada para todos. Enfim, quantas manifestações regionais as pessoas se revelaram por alguma coisa que é se incomodar. Mesmo que algumas dessas, como se cabeças, se controlam por elites, né, contando, mas poucas conscientes, poucas dos processos políticos. Cabe a nós pensarmos nisso mais recentemente. E o mais importante da direta já, né, como é significativa da história militar, como foi a rua pediu que era votar. E o impeachment pretexto pelo Collor também, quando ele foi pego aí, por ele, questão de corrupção. E aí, se você deve falar sobre isso, eu compartilhar com vocês. É preciso que o Cristo deixe colocar em outras pessoas a responsabilidade pela situação atual da sociedade, que cada uma passa a perguntar a si mesmo o que pode fazer para tornar concreta a mudança